Olá pessoal, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite dos organizadores do Lung Update para apresentar esse tema de câncer de pulmão, estadiamento e tratamento cirúrgico na doença localizada, novos tempos com o advento da imunoterapia. Eu não tenho conflito de interesse nesta apresentação. Eu dividi em dois itens, que seria o primeiro falar um pouquinho do estadiamento câncer de pulmão da nona edição, TNM, o que mudou. Em seguida, falar do tratamento cirúrgico propriamente dito na doença localizada com o advento da imunoterapia. Em relação ao estadiamento, sabemos que não houve mudanças no descritor T do tumor primário. Essa classificação foi bem... houveram muitas mudanças na oitava edição e o T, esse descritor T baseou-se exatamente no tamanho do tumor e na relação, na invasão das estruturas locais vizinhas, né? Por exemplo, a invasão do nervo frênico passa a ser chamado de T3, a invasão da traqueia de T4, a simples invasão da pleura visceral, qualquer que seja o tamanho do tumor, de T2A e por aí vai. Tudo isso, o T tem implicações importantes na questão da definição da ressecabilidade. Bom, mas em relação ao descritor N de linfonodos, houve uma subdivisão do N2. O N2, que é um grupo bastante heterogêneo, já sabíamos de há muito, ele foi finalmente subdividido em N2A e N2B. O N2A é aquele comprometimento de uma estação nodal somente. Isso é importante porque o paciente com esse achado ele tem um potencial grande de ser submetido à ressecção cirúrgica e também tem uma melhor resposta à terapia multimodal, prognóstico mais favorável do que o N2B, que tem acometimento de múltiplas estações nodais e a cirurgia aqui passa a ser bem mais seletiva. Nós podemos observar nessas duas figuras, no estadiamento clínico do N2 e o estadiamento patológico do N, observamos as curvas bem distintas do N2A e do N2B, onde aqui nessa figura do estadiamento patológico, do PN, nós podemos observar que a curva de sobrevida do N2A ela aproxima-se mais do N1 e difere muito bem, tem uma diferença de sobrevida importante em relação ao N2B. E isto foi no artigo sobre a definição do estadio, essa diferença de sobrevida ela persistiu para qualquer que fosse o T associado com o N. Bom, houve também uma mudança bem pontual na definição do descritor M de múltiplas metástases, o M1C, ele foi subdividido em M1C1, aquele paciente que tem múltiplas metástases em um só órgão, e o M1C2, múltiplas metástases em órgãos diferentes, né? Isso tem uma implicação terapêutica e prognóstica. Os pacientes com M1C1 eles podem ser submetidos a um tratamento localizado, quer seja uma cirurgia de resgate ou uma radioterapia cirúrgica e etc. Aí a gente observando aqui as tabelas da oitava e da nona edição, nós vemos que o N2 por si só já levava o paciente para o estadio 3A, qualquer que fosse o N, qualquer que fosse o T, T1 e T2 já seria estadio 3A, e com a subdivisão nós observamos aqui que o N2A com o T1 ele caiu, houve um downstage, ele saiu do T3 do estadio 3A para o estadio 2B. E houve também mudança em relação ao N1, que ele era estadio 2B e passou para o estadio 2A. Nós
vemos então, resumindo, que nós tivemos alguns downstage e também tivemos upstage. Então, a gente, nesse gráfico, eu achei bem didático, pega então a oitava edição e a nona edição, a gente observa que no estadio 2B da oitava edição, nós tivemos alguns pacientes que saíram do 2B para o 2A, como N1. Em relação ao estadio 3, tanto ocorreu downstage, o 3A com N2A, ele passou para o estadio 2B, e o 3A com o N2B, ele foi para o estadio 3B. E o N2A, mais uma vez, com o T3, ele saiu do 3B para o 3A. Então, algumas mudanças, e isso tem implicação em relação ao tratamento. E como é que se faz, então, esse estadiamento nodal, linfonodal? Começa-se com a avaliação clínica, com exames de imagem, o PET-CT, se tem uma atividade metabólica em linfonodos do mediastino, com SUV maior do que 2,5, isso tem a possibilidade desses linfonodos estarem comprometidos, metastáticos, e aí precisa-se a confirmação com biópsia e o estudo histopatológico desses linfonodos. E a biópsia, de preferência hoje, universalmente, padrão ouro é a biópsia por broncoscopia, pela ecobroncoscopia, que é o EBUS. E o EBUS ele aborda cadeias linfonodais paratraqueais altas, paratraqueais baixas, subcarinais e até linfonodos hilares, com uma sensibilidade boa, né, acima de 90% nas pessoas que já adquiriram experiência com o método. Bom, mas o que nós temos no serviço público é ainda a nossa velha e boa mediastinoscopia, que na verdade a gente hoje faz a videomediastinoscopia, que é um procedimento excelente, embora seja um exame invasivo, o que não acontece com o EBUS. E, bom, depois da biópsia, dos diagnósticos, claro, o doente deve ser discutido em reunião multidisciplinar para definir a estratégia, se o doente vai para a cirurgia upfront, vai fazer neoadjuvância, quimio-rádio definitiva, etc., ou mesmo terapia adjuvante. E um detalhe interessante é que a oitava edição, o estadiamento anatômico deve ser integrado com o perfil molecular, e para isso a abordagem mínima que se preconiza é que se faça pesquisa de mutação de EGFR, rearranjo de ALK e também imunohistoquímica para se verificar a expressão de PDL1. Sabe-se, todos nós sabemos que quando tem mutação drive, esses pacientes não respondem bem à imunoterapia, então isso é importante que a gente tenha esse perfil mínimo para a definição da estratégia cirúrgica, estratégia terapêutica. Então, passando aqui para o tratamento cirúrgico na doença localizada com o advento da imunoterapia, primeira coisa que quando nós nos deparamos com o paciente com câncer, é avaliar a questão dessas duas questões, a operabilidade e a ressecabilidade. A operabilidade diz mais respeito ao paciente, né? Então a questão funcional, da espirometria, hoje se faz mais de rotina a pletismografia com difusão de monóxido de carbono, teste de esforço cardiopulmonar, avaliação cardiológica para se definir a operabilidade. E a ressecabilidade está muito bem claro nesse consenso aqui, que T1 e T2 com N0 é ressecável, T3 com N0 também é ressecável, com N1 associado com T1, T2 e T3 é ressecável, e agora o N2 estação única também, ele é um tumor ressecável. E aí assim, tem N2 com múltiplas estações, o N2 bulk, T4, que eu vou deixar para o nosso próximo expositor que vai falar desse perfil de pacientes. Então, definindo o papel da cirurgia por estadio, está muito bem definido que no estadio 1 e 2 a cirurgia tem um papel importantíssimo, que é feita com a finalidade curativa.
no estadio 3A, aí sim entra a questão da terapia multimodal, a neoadjuvância ou tratamento perioperatório seguido de cirurgia e quimioterapia adjuvante, etc. A cirurgia aí pela divisão que ocorreu no M1C, ela fica reservada para os casos oligometastáticos bem selecionados, né? E qual é o tipo de cirurgia preconizada? A cirurgia preconizada padrão foi a lobectomia durante décadas para todos os tumores e agora ela está definida para os tumores maiores do que 2 centímetros, periféricos ou centrais. A segmentectomia anatômica está indicada em tumores menores do que 2 centímetros, ou seja, T1A, T1B, estadio 1A1, 1A2, e preferencialmente nódulos sólidos sem metástases linfonodais e que nestas ressecções a margem tem que ser pelo menos igual ao diâmetro do tumor e associado-se com a linfadenectomia sistemática. Essa é mandatória e também preconiza-se que se resseque pelo menos 3 estações mediastinais, incluindo subcarinal, e 3 hilares e interlobares. Isso é o que foi definido pelos 2 estudos randomizados multicêntrico, fase 3, onde a ressecção sublobar não foi inferior à ressecção lobar. E isso é o estudo do CAUGB americano e o estudo do grupo japonês aí, JCOG 0802. Então, a decisão terapêutica, a seleção do paciente para imuno ou terapia neoadjuvante, passa, claro, pelo diagnóstico e estadiamento, dosagem dos biomarcadores, discussão multidisciplinar, vai definir a estratégia de neoadjuvância perioperatório e depois, se uma dessas 2 estratégias adotada teve resposta ou a doença não progrediu, o doente passa por uma ressecção cirúrgica e aí, dependendo do tipo também de esquema proposto, ele vai para uma adjuvância e o seguimento clínico depois. Então, assim, associando-se o tratamento cirúrgico atuais, a gente tem possibilidade de fazer neoadjuvância com quimioimunoterapia. Um dos principais estudos é o CheckMate 816, e que demonstrou nos tumores do estádio 1B ao 3A, que não apresentavam mutação de EGFR nem translocação de ALK, uma sobrevida livre de doença melhor para os pacientes se submetidos à neoadjuvância com quimioimuno. E também houve aumento das taxas de resposta patológica completa, que no caso aqui desse estudo foi 24%. E também ganho da sobrevida geral. E temos as terapias sistêmicas perioperatórias, tem vários protocolos que você pode adotar, o Keynote 671, o Asian, o Checkmate 77T. Todos eles mostraram benefício da sobrevida livre de doença, sobrevida em relação à resposta patológica completa. Por exemplo, o Keynote 18.1 de resposta patológica completa versus 4%, o Asia 17.2 versus 4,3% e por aí vai. Também houve melhora na sobrevida global nesses estudos. Aqui ainda só o Keynote 671, tanto na resposta patológica completa houve benefício, como na resposta patológica maior foi de 30,02 versus 11% nos pacientes do grupo placebo. E a ressecabilidade foi de 92%. E se o paciente não fez neoadjuvância nem perioperatório e teve o diagnóstico de N1 ou N2 no pós-operatório, esse é um doente que vai, no SUS ele vai na maioria das vezes para uma quimioterapia adjuvante. Na clínica privada, nos convênios, esse paciente pode ir para adjuvância com pembrolizumab, independente da expressão de PDL1, ou a atezolizumab nos pacientes que têm um maior benefício quando o TPS é maior do que 50%. Então, a abordagem cirúrgica moderna depende do planejamento pré-operatório, nas possibilidades de ressecção de nódulos pulmonares, a questão do planejamento
3D, para que a gente defina a anatomia mais precisa, para que se possa fazer as ressecções anatômicas e a margem completa, isso por vídeo ou por cirurgia robótica. A gente sabe que nas segmentectomias temos a questão dos planos intersegmentares, que a infusão de iodo-cianina facilita essa definição dos planos intersegmentares. E lembrar sempre que na linfadenectomia, 3 estações nodais mediastinais no mínimo e 3 estações hilares e intrapulmonares. Então, isso é de praxe. E resumindo aqui, a ESMO publicou um guia de diagnóstico e tratamento do câncer para os estadios iniciais. O estádio 1 passa pela avaliação pré-operatória e multidisciplinar. Se o paciente é cirúrgico, ele é operável, ele vai para a cirurgia, ressecção lobar ou sublobar. Se foi feita uma ressecção R0, do T3, se o tumor no pós mediu mais do que 3 centímetros, de 3 a 4 centímetros, esse paciente, se tiver mutação de EGFR, etc., ele vai para um tratamento, pode ir para um tratamento adjuvante com osimertinib. Por outro lado, se ele não for um doente cirúrgico, ele vai para radioterapia estereotáxica. A gente observa que nos estádios 2 ou 3, mais uma vez, o teste dos marcadores biológicos, se não tem mutação, esse paciente, na verdade, se ele tem mutação de EGFR e o rearranjo de ALK, ele vai para a cirurgia, o que é preconizado. Se foi feita uma cirurgia R0 e ele tem mutação de EGFR, e aí ele vai para um esquema de quimioterapia e inibidor de tirosina quinase, ou quimioterapia e a inibidor de tirosina quinase, no caso o alectinib, se tem rearranjo do ALK. Por outro lado, se ele não tem nenhuma mutação drive, ele vai para quimioterapia neoadjuvante e seguida de cirurgia e depois imuno, se ele foi para o esquema perioperatório. Bom, resumindo as mensagens que a gente tira dessa apresentação aqui, na 9ª edição TNM houve subdivisão do N2A, N2B e do M1C, M1C1 e M1C2, isso impacta as decisões terapêuticas no dia a dia da oncologia torácica. Ocorreu downstage, esses fenômenos expandem a indicação cirúrgica, enquanto que o upstage impõe uma abordagem multimodal. A estratégia perioperatória ela deve ser definida antes da cirurgia, incluindo aí a questão da neoadjuvância ou adjuvância planejada. A personalização conforme os biomarcadores e o estadiamento clínico, as características do paciente. E claro que na cirurgia a ressecção R0 se impõe com a linfadenectomia, como nós já falamos. Eu não sei como está o tempo, tem um caso que eu posso apresentar rapidinho, de uma paciente feminina de 75 anos. Essa paciente, ela abriu um quadro com infecção respiratória nos últimos 2 meses, que evoluiu com tosse, episódio de hemoptise, e fez uma tomografia que mostrou, além da sinusite, um nódulo pulmonar. Fez uma broncoscopia que foi normal e após esse resultado foi encaminhado para avaliação do cirurgião torácico. De comorbidade, a paciente tem doença coronariana, já foi submetida a pontes de safena e depois implantes de stents, é uma paciente diabética, hipertensa, ex-fumante, 43 maços anos, e na avaliação clínica ela estava clinicamente bem, um exame praticamente normal, IMC de 22,9, ASA 3, o ECOG PS1, e a tomografia de tórax mostrou então uma massa de 3,6 por 3,4 no segmento superior do lobo inferior esquerdo, com um halo de vidro fosco periférico, isso no lobo inferior, e a biópsia percutânea confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma invasivo. E aí o perfil molecular mostrou um PDL1 positivo, TPS de 80, sem mutação drive.
Do PET para estadiamento, não foi visto metástases à distância, mas além do tumor, que mostrou uma captação bem elevada, 23,4, nós observamos aqui um linfonodo da janela aórtica com a captação de 4,7. A ressonância do crânio foi normal, essa paciente fez o EBUS com biópsia do linfonodo 4D, E e 7 que foram negativos. O estadiamento clínico ficou como T2A, CN2A, estadio 3A. Foi definido com a equipe multidisciplinar que essa paciente iria para um esquema de tratamento perioperatório, Keynote 671, e ela fez então quimioterapia com carboplatina e pemetrexed, 4 ciclos, e imunoterapia pembrolizumab a cada 3 semanas, fez 4 ciclos, foi reavaliada, fez nova tomografia e novo PET, houve diminuição da massa tumoral, e o PET, basicamente, a captação deixou de existir, ou seja, teve uma resposta, pelo menos do ponto de vista de imagem, muito boa. Fez então os restos dos exames pré-operatórios, pletismografia boa, risco cirúrgico elevado pelas comorbidades, parecer do cardiologista, e essa paciente foi submetida a uma lobectomia inferior esquerda por videotoracoscopia e linfadenectomia das cadeias 5, 7, 9, 10, 11 e 12. Essa paciente, o dreno foi retirado no segundo PO, ela saiu de alta no terceiro PO e retornou para o oncologista para dar continuidade ao tratamento perioperatório. Quando saiu o exame anatopatológico, foi evidenciado resposta patológica completa, ou seja, não havia células viáveis na peça cirúrgica, somente foi visto fibrose e necrose tecidual, ou seja, 0% de células viáveis, resposta ao tratamento 100%. Estadiamento final ficou com YPT0, YPN0. Então era isso, pessoal, aqui as principais referências desta apresentação, e eu agradeço a todos pela atenção.